Olá, esta é uma aula de circuitos elétricos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar os capacitores. Capacitores são elementos de circuitos utilizados em diferentes equipamentos eletroeletrônicos e com distintas finalidades conforme o circuito e equipamento em que são empregados. Antes de falarmos de capacitância e do funcionamento dos capacitores, vamos falar de campo elétrico. O campo elétrico é uma região do espaço em que se tem a presença de linhas de campo, ou seja, cargas elétricas e fenômenos elétricos. As linhas de campo têm algumas propriedades que são: a sua intensidade depende da carga, elas não se cruzam. As linhas de campo saem das cargas positivas em direção às cargas negativas, ou seja, as linhas de campo apontam das superfícies de maior potencial em direção às superfícies de menor potencial. E as linhas de campo começam ou terminam perpendicularmente às superfícies carregadas. Nesta imagem mostramos uma carga positiva Q, circundada pelas suas linhas de campo que apontam para fora da carga. Identificamos duas superfícies, A1 e A2, que têm áreas diferentes, mas que são perpassadas pelo mesmo número de linhas de campo. Então a superfície A1 tem uma área menor do que a superfície A2. Em consequência, a concentração de linhas de campo na superfície A1 é maior do que na superfície A2, que tem uma área maior. Assim, a densidade de campo elétrico é o campo ou a carga elétrica dividida pela área. A intensidade de campo elétrico E é a força F dividida pela carga Q e tem como unidade de medida newtons por coulomb. A força entre duas cargas elétricas, Q1 e Q2, afastadas por uma distância r, é calculada como sendo F igual a K, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre R quadrado. Se uma das cargas for referencial, ou seja, tiver uma carga de 1 coulomb, então a força será K, que multiplica Q, sobre R quadrado. Assim, a intensidade de campo E será então K vezes Q sobre R quadrado. Entre cargas de sinais opostos, ou seja, entre uma carga positiva e uma carga negativa, as linhas de campo irão apontar da carga positiva para a negativa e ocorre uma força de atração entre essas cargas. Por sua vez, entre cargas de mesmo sinal, ou seja, cargas iguais, as linhas de campo irão divergir no espaço entre essas cargas e irá ocorrer uma força de repulsão entre as mesmas. A capacitância é entendida ou definida como a propriedade que os elementos têm de armazenarem cargas elétricas. Então, a capacitância é uma medida da quantidade de carga que um elemento, por exemplo, um capacitor, pode armazenar nas suas placas. A unidade de medida de capacitância é o farad, escrita pela letra F maiúscula. O farad é definido como sendo a carga de 1 coulomb, que são 6,242 vezes 10 na 18 elétrons, armazenados nas placas de um capacitor, quando este é submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. Então, se conectarmos um capacitor em uma fonte de tensão de 1 volt e for então armazenada uma quantidade de 6,242 vezes 10 na 18 elétrons, teremos então um capacitor de 1 farad. A unidade farad é utilizada em termos práticos para supercapacitores, por exemplo, mas é muito comum utilizarmos submúltiplos como milifarad, microfarad, nano e picofarad. A capacitância C é então a quantidade de carga Q dividida pela tensão V. Portanto, a quantidade de carga armazenada no elemento é a sua capacitância C multiplicada pela tensão V. Portanto, a quantidade de carga é diretamente proporcional à capacitância
e a tensão elétrica. Então, quanto maior a capacitância, mais cargas acumuladas, e quanto maior a tensão elétrica, mais intenso é o campo elétrico e mais cargas acumuladas também. Para explicar o princípio de funcionamento, vamos utilizar então um circuito formado por uma fonte de tensão VI conectada em um capacitor de placas paralelas através de uma chave liga e desliga S1 e de um resistor RS. O resistor terá a finalidade de limitar o fluxo de cargas elétricas entre a fonte e o capacitor. Esse capacitor é construído então com placas paralelas. Placas são superfícies de material condutor, que pode ser cobre ou alumínio ou outro material qualquer, mas isoladas entre si, ou separadas então por uma distância e nesse meio pode-se ter o ar, ou algum elemento isolante então entre as placas para que não ocorra contato elétrico entre elas. Caso ocorra contato elétrico, tem-se um curto-circuito e o capacitor fica inutilizado. Consideramos que inicialmente a chave S1 está aberta, portanto a corrente do circuito será igual a zero e o capacitor estará descarregado. Em outras palavras, as cargas elétricas que formam os átomos desse capacitor estão em equilíbrio, então a superfície como um todo não tem acúmulo de cargas positivas ou negativas, então ela está descarregada. Tanto a superfície da parte superior como a superfície da parte inferior do capacitor de placas paralelas. Assim, a tensão sobre o capacitor será considerada igual a zero, ou seja, a diferença de potencial entre as placas é igual a zero. Quando fecharmos a chave S1, haverá então um fluxo de elétrons do polo negativo da fonte, então do terminal negativo da bateria ou da fonte, para a placa inferior. Esses elétrons irão se acumular nessa placa e irão repelir os elétrons da placa superior, que por sua vez serão atraídos pelo terminal positivo da fonte. Então, se terá uma circulação de elétrons do terminal negativo da bateria para a placa inferior, ficando acumulados nessa placa. E na parte superior, então, os elétrons irão circular desta placa para o polo positivo ou terminal positivo da fonte. Então percebam que as cargas elétricas formadas por elétrons circularam então do terminal negativo para a placa inferior do capacitor e da placa superior para o terminal positivo da bateria. Quando os elétrons se acumularam na placa inferior, tem-se então um potencial negativo nessa placa. Já na placa superior, os elétrons saíram da mesma e foram até o terminal positivo da bateria, deixando para trás um potencial equivalente positivo. Então a placa superior ficou com um potencial positivo. Assim, entre as placas tem-se então uma diferença de potencial que é igual à tensão da bateria, ou seja, a diferença de potencial final entre as placas é igual à diferença de potencial entre os polos da bateria. A tensão elétrica do capacitor é igual à tensão elétrica da fonte. Portanto, ao final do processo de carga, a corrente elétrica será igual a zero e não irão circular mais elétrons pelo circuito. Importante destacar que os elétrons não circularam entre as placas, pois as mesmas estão separadas ou isoladas por algum elemento isolante. Então, o potencial final no capacitor, ou seja, a tensão VC, é igual a VI. E aí o capacitor está completamente carregado. Então, este é o princípio de funcionamento do capacitor, através do acúmulo de cargas elétricas no polo na placa inferior do capacitor e a saída de cargas elétricas da placa superior, deixando então para trás uma carga equivalente positiva, como se aí estivesse armazenado uma carga positiva então. Então tem-se o acúmulo de cargas negativas na placa de baixo e o acúmulo de cargas equivalentes positivas na placa de cima. Portanto, entre
As placas de um capacitor têm-se um campo elétrico que aponta da placa carregada positivamente para a placa carregada negativamente. Então, as linhas de campo apontam, neste caso, de cima para baixo. O campo é identificado pela letra E. Também, em termos práticos, tem-se o efeito das bordas, que vai ser desconsiderado aqui, mas que diminui a capacitância resultante, ou equivalente desse elemento, que são as linhas de campo que passam na parte mais externa das placas, que não tem, então, uma distribuição uniforme. O campo E, então, é calculado como a tensão V dividida pela distância entre as placas D. Então, percebam que o afastamento, a distância entre as placas é importante para o campo elétrico E. Quanto maior a tensão, maior o campo, e quanto menor a distância, maior o campo, porque o campo é inversamente proporcional à distância D. Portanto, quanto mais próximas estiverem as placas, mais intenso será o campo elétrico. Quando colocarmos um dielétrico, que é um material isolante, um material não condutor, entre as placas, o campo então resultante entre a placa carregada positivamente e a placa carregada negativamente, então estas linhas de campo, elas irão polarizar as cargas do material dielétrico, fazendo com que estas cargas se orientem em uma direção preferencial, que é a direção das linhas de campo. Assim, formam-se dipolos na região central, que é a região do dielétrico, e esses dipolos, então, formados por uma carga negativa e uma carga equivalente positiva, na parte mais ao meio irão se cancelar, resultando na parte externa do dielétrico e um potencial negativo na parte superior e um potencial positivo na parte inferior. Então vejam que o dielétrico ele cria um campo elétrico com sinal e sentido contrário ao campo elétrico das placas do capacitor. Assim, na parte superior, em que a placa foi carregada positivamente, tem-se cargas negativas acumuladas no dielétrico, mas que não circulam até a placa, já que o material é isolante, e na parte inferior, em que se tem a placa carregada negativamente, tem-se um acúmulo de falta de elétrons, ou seja, de cargas positivas equivalentes, que também não circulam para a placa externa porque o material é isolante. Então vejam que o dielétrico ele provoca um campo elétrico e um acúmulo de cargas na parte externa do seu material. Assim, quando observarmos um capacitor sem dielétrico ou com um material, por exemplo, como o vácuo ou o ar, e na medida que formos inserindo um material isolante, podemos perceber que teremos dois campos elétricos diferentes. O campo E1, que vai ter determinada intensidade, e o campo elétrico E2, que terá uma outra intensidade, por exemplo, maior, devido à presença do dielétrico. Assim, para que ocorra o equilíbrio e o respeito à equação anteriormente apresentada, o capacitor então tem que armazenar mais cargas elétricas. Então o Q tem que aumentar, já que a distância entre as placas não foi modificada. Então o Q aumenta, significando que se armazenou mais cargas elétricas. Em termos práticos, isso significa que a capacitância foi aumentada. Então, quando se coloca um dielétrico entre as placas de um capacitor, a capacitância é aumentada. Enquanto que essa capacitância aumenta, aí depende do material que vai ser utilizado. Se for o ar ou o vácuo, que tem uma permissividade relativa, então, igual a 1, porque o vácuo é a referência e o ar é praticamente igual ao vácuo, então a capacitância não é alterada. Já se adicionarmos um material como, por exemplo, a mica ou cerâmica, então eu terei um aumento de capacitância da ordem de 5 vezes para a mica, e no caso da cerâmica, dependendo de qual cerâmica vai ser utilizada, desde 20 até 7.500 vezes maior. Então percebam que quando se coloca o dielétrico, consegue-se
com a mesma distância entre as placas e uma mesma área de placas, uma capacitância muito superior. Então, o dielétrico, de fato, é utilizado na construção dos capacitores. Assim, a capacitância, então, de um capacitor depende da distância entre as placas, da área das placas e da permissividade do dielétrico, ou seja, do material que vai ser utilizado entre as placas. Então, se tiver ar, eu terei uma permissividade relativa igual a 1, e se utilizar mica, por exemplo, terá então uma permissividade 5 vezes maior, ok? E uma capacitância resultante 5 vezes maior. Se eu tenho uma placa de 1 metro quadrado, eu tenho determinada capacitância. Se eu aumento essa área, eu tenho uma capacitância, então, proporcionalmente maior também. Já, por outro lado, na medida que eu diminuo o espaçamento entre as placas, a capacitância aumenta. Então, na medida que o D é diminuído, se tem, então, o aumento da capacitância. As pesquisas atuais, em termos de materiais elétricos, são para sempre a diminuição da distância entre as placas, mas isso implica que o material tem que ter uma alta capacidade de isolamento, porque senão o campo elétrico pode provocar furos, ou seja, correntes de fuga entre as placas, e aí eu tenho a inutilização desse capacitor, ou seja, o mau funcionamento desse capacitor. Então, o material entre as placas ele tem que ser de fato isolante, e na medida que eu diminuo a espessura, eu preciso então de materiais com alta qualidade de isolamento. Então, esse é o desafio, e essas são as pesquisas em termos de materiais elétricos, mas que permitiram a construção dos supercapacitores, que são elementos que têm capacitâncias de dezenas ou centenas de farads. Ok? Então, a capacitância ela é calculada como sendo a permissividade vezes a área dividida pela distância d. Ok? A permissividade, então, pode ser a relativa em relação a padrão, que é a do vácuo. Em termos de tipos de capacitores, eles podem ser de capacitância fixa ou de capacitância ajustável. Assim como lá nos resistores nós tínhamos resistores fixos e resistores ajustáveis, aqui também nós temos capacitores fixos, então o símbolo do capacitor fixo é apresentado aqui, e temos capacitores ajustáveis, então tem-se essa seta mostrando que a capacitância pode ser alterada. Também temos, em termos de materiais, vários tipos de capacitores diferentes conforme o material que é utilizado para o dielétrico, ou seja, para a construção desse capacitor. Então, desde capacitores de mica, poliéster, cerâmica, SMD, tântalo, polipropileno, alumínio ou eletrolítico de alumínio, capacitores de óleo, que praticamente não são mais utilizados em equipamentos, a não ser aplicações especiais, capacitores despolarizados, que são utilizados em aplicações em corrente alternada, e supercapacitores. Os capacitores de alumínio e eletrolíticos de alumínio, eles são polarizados, então eles têm um terminal positivo e um terminal negativo. Se eles forem conectados de maneira invertida no circuito, eles serão danificados. Enquanto que os capacitores de mica, poliéster, cerâmica, polipropileno, em geral, são despolarizados. A identificação da capacitância de um capacitor pode ser uma tarefa árdua, porque existem diferentes formas de se expressar essa capacitância dependendo das dimensões do capacitor. Assim como lá para os resistores nós utilizamos faixas coloridas, aqui nós utilizamos também um código, mas não com faixas e sim com os dígitos conforme lá nos resistores. Então, o primeiro exemplo aqui sobre o capacitor de cerâmica está escrito 22, então isso significa que ele é um capacitor de 22 picofarad. Já o segundo exemplo, nesse capacitor de cerâmica, tem-se escrito 103, então isso significa que os dois primeiros dígitos são valores para a capacitância e o terceiro é o multiplicador. Então, 10 com 3 zeros, ou seja, 10 que multiplica 1000. Então eu tenho 10 vezes 1000, o equivalente em picofarad, como sendo 10 nanofarad.
Já o capacitor SMD, ele também tem a sua tensão de trabalho especificada aí, que é 25 volts. Então nunca se deve ultrapassar essa tensão, porque se você ultrapassar, significa que o dielétrico não suporta e ele pode ter então corrente de fuga, ou seja, as cargas elétricas irão circular pelo dielétrico e aí eu não tenho o funcionamento adequado do capacitor. Então, este exemplo de capacitor SMD, ele é para 25 volts, então eu devo utilizá-lo em circuitos que têm uma fonte de alimentação menor do que 25 volts. Tipicamente, por exemplo, circuitos de 5 ou com baterias de 9 ou 12 volts, por exemplo. Ok? Mas o valor da capacitância está expresso como 106. Então, o que significa 106? O 1 e o 0 significam os dois primeiros dígitos e o 6 é um multiplicador. Então, 6 significa multiplicar por 1 milhão, ou seja, adicionar 6 zeros. Então, eu tenho 10, que são os dois primeiros dígitos, multiplicando por 1 milhão, isso dá equivalente em picofarad, 10 microfarad, ok? E alguns capacitores também apresentam uma letra que indica então a tolerância desse componente. Os capacitores podem ser associados em série, em paralelo ou em combinação série e paralelo para se obter capacitâncias maiores ou tensões de trabalho maiores. Então, diferente da associação série de resistores, em que a resistência foi somada, aqui na associação série de capacitores, a capacitância diminui. Ela é calculada como sendo 1 sobre 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim até Cn, ou seja, quantos capacitores se tiver. Então, capacitores associados em série, a capacitância resultante é menor do que a menor capacitância do elemento, ok? Por sua vez, a tensão de trabalho deles é somada. Então, a associação série é muito comum quando se precisa operar em altas tensões. Aí se colocam capacitores em série para poder, então, atingir tensões maiores. Quando se utilizam dois capacitores, pode-se utilizar, então, a expressão simplificada, do mesmo modo que foi feito no circuito paralelo de resistores. Então, um exemplo, um capacitor de 100 microfarad é associado em série com outro capacitor de 100 microfarad. Qual é a capacitância resultante? Então, como é uma associação série, a capacitância irá diminuir. Neste caso, como são dois capacitores iguais, a capacitância cai pela metade, ou seja, 50 microfarad. Um outro exemplo, três capacitores de 330 microfarad são conectados em série. Qual a capacitância resultante? Neste caso, se os capacitores são iguais, basta dividir a capacitância pelo número de capacitores. Então, 330 dividido por 3 resulta em 110 microfarad. Ou seja, pode-se utilizar a expressão simplificada, que a capacitância total ou equivalente é a capacitância de um elemento dividido pelo número de elementos. Em termos de tensão, então dois capacitores sendo conectados em série e individualmente eles suportam 50 volts, a associação poderá então suportar uma tensão de 50 mais 50, ou seja, de 100 volts. Por sua vez, o circuito paralelo, então aqui, conforme o desenho, já consegue-se perceber que conectar capacitores em paralelo significa aumentar a área das placas e, portanto, tem-se então a somatória das capacitâncias individuais, ou seja, um aumento da capacitância resultante. Então, quando eu coloco capacitores em paralelo, eu somo as capacitâncias individuais para obter a capacitância total. Dois capacitores, é lógico, então soma-se C1 mais C2. Assim, se dois capacitores de 100 microfarad forem conectados em paralelo, a soma então de 100 mais 100 resultará em um capacitor equivalente com o dobro da capacitância, ou seja, de 200 microfarad. Então é muito comum se colocar em capacitores em paralelo para se aumentar a capacitância resultante do conjunto. Se três capacitores de 330 microfarad forem conectados em paralelo,
Como os capacitores são iguais, então basta multiplicar a capacitância de um deles pelo número de capacitores. Então, 330 multiplicado por 3, 990 microfarad, ou seja, praticamente 1000 microfarad resulta, então, quando se conectam três capacitores de 330 microfarad em paralelo. Por sua vez, a tensão de trabalho dos capacitores é igual à tensão do menor capacitor. Eu não posso conectar um capacitor de 50 volts em paralelo com um capacitor de 100 volts e supor que eu posso então ligar o conjunto ou associação em uma fonte de 100 volts, porque eu irei danificar o capacitor de 50 volts. Então, sempre na associação em paralelo, eu devo levar em conta a menor tensão de trabalho do capacitor que constitui o conjunto ou associação. Dois capacitores, então, de 50 volts são ligados em paralelo. Qual é a tensão resultante? A tensão resultante é igual à tensão do menor capacitor, neste caso são iguais, então é igual a 50 volts. O conjunto misto ele vai ter, então, as propriedades dos dois conjuntos ou das duas associações, como foi feito lá no circuito com resistores. Então, eu vou calcular a parte dos capacitores que estão em série para obter uma capacitância equivalente, vou calcular a parte dos capacitores que estão em paralelo para encontrar uma capacitância equivalente e depois então fazer o cálculo da capacitância total, exatamente como foi feito lá para resistores. Não é uma associação muito comum, né? De fato é mais comum se colocar capacitores em série para aumentar a tensão e se colocar capacitores em paralelo para aumentar a capacitância. Então esta foi a aula introdutória sobre capacitores, em que falamos sobre campo elétrico e o princípio de funcionamento dos capacitores e algumas características construtivas desses elementos. Na próxima aula vamos estudar como ocorre o processo de carga e descarga dos capacitores, ou seja, vamos fazer uma primeira análise de circuitos envolvendo capacitores. Então agradecemos a atenção de vocês e aguardamos na próxima aula.